Capítulo 11. Eve não tinha participado do Dia de Ações de Graças do ano anterior. Ela mandou o pai comer peru com Andy e as filhas dele, Kel, e passou a maior parte do dia na cama com um livro e uma garrafa de vinho na mesa de cabeceira, aberta ao meio-dia e terminada às 10h30 da noite. Este ano, Andy havia começado o trabalho de convencimento um mês antes, dizendo que queria que ela e o pai fossem com ele e as meninas para a casa de Kel, em Thomaston. Kel tinha convidado os pais de Jim também, e eles estavam tão ansiosos para vê-lo e tão seduzidos pelas fotos que ele enviara que decidiram encarar a viagem. Eve prometeu ir, em seguida planejou cancelar. Então recebeu pelo correio um panfleto de supermercado com um anúncio de perus congelados e chorou no banheiro. Até que, por fim, ligou para Andy e prometeu que levaria o pão de abóbora. Havia 1 centímetro de neve no chão quando ela acordou na quinta-feira e desceu as escadas vestindo um roupão grosso para preparar o café. Percebeu que Jim estava acordado, então se aproximou e parou diante da porta fechada. Bom dia, disse. Bom dia. Ele parecia ter acabado de acordar. Isso a fez sorrir. Então ela colocava o pó de café no filtro, a porta se abriu. Quer café? Quero, respondeu ele, entrando na cozinha e se sentando em uma das cadeiras. Fiquei na casa da Kel até tarde ontem. O voo dos meus pais atrasou, então só cheguei com eles lá à meia-noite. Eles estão bem instalados? Sim, e tenho uns 10 anos de conversa fiada para colocar em dia. 5 filhos no total, tenho certeza de que estão entretidos. Foi legal da parte deles virem. Acho que minha mãe queria ver com os próprios olhos que eu não estava tão mal quanto parecia pelas coisas que leu sobre mim. E você, está animada? Peru, família, futebol americano? Ela soltou um pequeno que não chegou a ser uma risada de fato. Animada? Não sei, mas vai ser bom ver todo mundo. Não participei da última temporada de feriados. Compreensível, disse ele, massageando o ombro. Ela colocou água, apertou o botão e ouviu a cafeteira fazer pif-pif-pif enquanto guardava a louça limpa. Os pratos que ganhara quando se casou e que ainda usava todos os dias eram brancos com uma carreira de pequenas flores amarelas nas bordas. Eles sempre lhe pareceram louças de casa de boneca. Sempre sei que estou de mau humor quando fico irritada com esses pratos, comentou ela. Ai, meu Deus, por quê? Eles não fazem meu estilo. Tem alguma coisa em elaborar uma lista de presente de casamento que faz com que a gente ache que vai se transformar em outra pessoa, como se eu fosse me transformar em alguém que gosta de florzinhas amarelas quando me casei. Ela guardou os copos, os talheres e as tigelas de vidro. Eles tinham passado tanto tempo sentados em sua cozinha nos últimos 2 meses que, mesmo de costas, ela sabia o que Jim estava fazendo. Ele a observava e ouvia tudo semicerrando os olhos ou inclinando a cabeça de tempos em tempos. Quando conheceu, ela achou que ele ouvia como um terapeuta, mas agora achava que ele ouvia como um jornalista. Tudo o que ela dizia, ele tratava como se terminasse em ponto e vírgula. Não me transformei em uma pessoa que gosta de florzinhas amarelas, acrescentou ela. Acabei ficando com um monte de coisas que não escolhi, porque existe uma indústria do casamento e você precisa ganhar pratos feios e toalhas ásperas. E as pessoas ficam com raiva se não houver na lista panelas de pressão, liquidificadores e garfos de camarão que você tem que prometer que quer muito, muito mesmo. E então, acaba com um monte de quinquilharia. Vou ter que passar o resto da vida com esses pratos floridos. Por que você tem que ficar com eles? Eve fechou a máquina de lavar louça e se virou para ele. Ah, sei lá, eles são meus e tal, quer dizer, os pratos são bons. Mas você não é obrigado a ficar com eles. Tudo bem, mas agora já são meus. São pratos. É, então você pode comprar outros. Mas já tenho esses. Mas você é a única pessoa que mora aqui. Você mora aqui. Ele jogou a cabeça para trás em direção à porta do anexo. Eu moro ali. Você mora aqui. Ele bateu o dedo indicador na mesa. Você mora aqui. São seus pratos, porra. E você quem usa esses pratos para comer? Eu sei. Então, se não gosta deles, compre novos. A Diane pode arrumar uma caixa inteira de pratos por $1,50 e provavelmente ainda daria um pegador de salada de brinde. Por que você está tão irritado com pratos? Perguntou ela, cruzando os braços. Por que você está? Eu não estou. Aquele silêncio foi diferente, pontuado pelo pif-pif-pif da cafeteira. Há muitas coisas que não nos cabe escolher, disse ele por fim. Acho que você pode decidir a respeito disso, mas fala como se não pudesse.
Ela pensou nas taças de vinho, delicadas demais, na mesa pequena, na casa exageradamente grande, no enorme chuveiro em vez da banheira que ela queria, e se perguntou se teria escolhido morar ali para começo de conversa. Vou comprar pratos novos, prometo. A cafeteira apitou e ela encheu 2 canecas e as levou para a mesa. Meu pai vai gostar de passar um tempo com você. Ele gosta de beisebol, mas eu fiz prometer que não vai tocar nesse assunto. Se você tiver curiosidade a respeito de lagostas, ele pode lhe dizer tudo o que quiser saber. Por quanto tempo ele trabalhou com isso? Bem, ele se aposentou há 2 anos. Começou o treinamento aos 10 e trabalhava em período integral aos 17. Acho, então, quase 50 anos. Mas nada de barco de lagosta para você. As meninas não eram incentivadas a fazer isso quando eu era pequena. Além disso, acho que eu sabia ao ver meu pai que era um trabalho difícil. Eu nunca o encontrava antes da escola e ele só voltava para casa na hora em que eu terminava de preparar o jantar. Minha nossa, acho que nessa idade eu nem sabia nem esquentar sopa. Ela sorriu. Bem, era ele quem trabalhava pesado. Ele tinha, quer dizer, dores horríveis nas costas de ficar puxando as armadilhas de lagosta. Já passou por algumas cirurgias e foi em parte por isso que acabou se aposentando. Ele sempre quis ter certeza de que eu sentisse que poderia fazer o que quisesse. Há mais na vida do que 800 armadilhas, ele me dizia. 800 armadilhas? É o número que cada pescador pode ter. Isso é muita lagosta. Acho que eu concluí que havia maneiras mais fáceis de viver. Ela colocou as mãos em cima da mesa. E acho que isso acabou significando me casar com um médico. Você queria fazer alguma outra coisa? Perguntou ele. Ela suspirou. Acho que todos os planos que já tive envolviam tudo acontecer mais tarde. Quando se tem 22, 23, o tempo é meio que infinito. É quando uma piscina cujo fundo a gente não consegue alcançar. Eu sabia que haveria outra coisa, mas era sempre depois. Depois. Era como se eu estivesse esperando alguma coisa começar. Mas, na verdade, estivesse no meio dela o tempo todo. Faz sentido? Faz. Ela brincou com o fio na manga do roupão. Você nunca quis fazer mais nada além de jogar beisebol? Ele fez um som parecido com... Não, nunca. Seus pais não ficaram preocupados? Ele pensou antes de responder. Acho que ninguém quer que o filho tenha apenas um plano que pode terminar no segundo que leva para ele ser atendido por uma bola de beisebol bem na órbita ocular. Mas eles acabaram desistindo e me apoiaram. Me incentivaram muito a ir para um acampamento de jovens talentos do beisebol e foi então que decidi que iria para Cornell. O resto você sabe. Ela se lembrou da pinha atingindo a cerca quando espiava no escuro e se perguntou se ele fazia isso em todo lugar o tempo todo, com laranjas, em corredores de supermercados, globos de neve nos fundos de lojas de souvenir e ouriços do mar que pegava nas piscinas formadas pela maré e atirava na lateral de garagens de barco pintadas de branco, arremessando-os sem parar até finalmente se espatifarem. Ela queria saber se ele achava que um dia ia voltar a arremessar. Queria fazer todas as perguntas que tinha prometido não fazer. Ele estava desequilibrado, confuso. Alguma coisa tinha acontecido. O que tinha acontecido? Só estou avisando, disse ela, que meu pai vai falar muito com você sobre lagostas. Estou preparado. Talvez meu pai pergunte sobre suas políticas de proprietária. Mal posso esperar. A porta da casa de Kel se abriu e Lily, a filha de 5 anos de Andy, olhou para eles. Olá e bem-vindos ao Dia de Ações de Graças, disse ela. Lily era uma garota ousada quando se tratava de moda, e naquele dia estava recebendo os convidados vestindo uma calça xadrez marrom e branca e camiseta branca de mangas largas compridas com um sapo coberto de lantejoulas. Ei, vagalume, cumprimentou Ivy. Olá, Lily Buck, acrescentou Jean, despenteando os cabelos dela com a mão direita. Jean, não! Reclamou Lily com um sorriso, antes de sair correndo para dentro de casa. Minha nossa, essa aí é louca por você. Uma lufada quente de aromas de peru os atraiu para a sala, onde Frank Aston preparava uma espécie de prato de amendoim enquanto uma conversa transcorria na cozinha. Lily tinha voltado para o porão, onde sua irmã certamente a esperava com um forte inflável qualquer ou um elaborado kit robô que a avó tinha comprado para elas. Ivy gritou uma saudação. Não se levante, pai, disse ela, inclinando-se para abraçá-lo e apertando a bochecha na dele. Como você tá? Ele deu um tapinha no braço dela. Ah, estou ótimo, meu amor. Ela ainda amava ouvir o som da voz do pai e apertou mais uma vez antes de soltá-lo. Pai, esse é meu amigo Jim, apresentou Ivy.
Jean apertou a mão do pai dela. Prazer em conhecê-lo. Igualmente. E prometia a Ivy que não ia falar nada sobre beisebol. Ivy congelou. Valeu, disse Jean com um aceno de cabeça. Com licença, vou dar um beijo na minha mãe. Ele pegou o pão de abóbora que Ivy segurava e se virou em direção da cozinha. Pessoal, estou entrando para avaliar a situação da torta. Se houver alguma coisa que não esteja coberta, eu me reservo o direito de comer com as mãos. Ivy ouviu Kel rir. Quando Jean já estava longe bastante, Ivy se inclinou na direção da poltrona do pai. Pai, qual foi a única coisa que eu pedi para você não fazer? Frank jogou as mãos pro alto. Não vou perguntar nada para ele. Você não me disse que eu não podia nem falar com um homem. Andy apareceu no topo da escada do porão. A Ivy está incomodando você, Frank? Acertou em cheio, Andrew. Respondeu Frank, enquanto colocava mais 4 amendoins na boca. Ivy se levantou e caminhou até o melhor amigo. Ele a abraçou com tanta força que ela fez uma careta. Estou feliz em ver você, disse ele no ouvido dela. Eu também. Seu pai e o pai do Jean estão ficando amigos. Quero só ver. O Jean está na cozinha com os outros pais. Andy assaltou. Jean, você está incomodando minha mãe? Ô mãe, o Jean está incomodando você? Gritou enquanto se afastava. Ivy mal tinha tirado o casaco quando Jean voltou para a sala. Ivy, estes são meus pais. Angie Stuart Tenney. Essa é a Ivy. A mãe de Jean era magra, tinha bochechas rosadas e cabelos grisalhos encaracolados e usava óculos. O pai era alto, embora não tanto quanto ele, e tinha ombros largos. Ivy apertou a mão dos dois, mas o impulso de abraçar a mãe dele, em particular, foi quase irresistível. Ouvimos falar muito sobre você, comentou Angie. O marido dela colocou as mãos nos quadris. Espero que o Jean não esteja dando muitas festas loucas e obrigando você a chamar a polícia. Não mesmo, disse Ivy. Ele tem sido um ótimo inquilino. Pode ficar tranquilo. Kel veio da cozinha, mordiscando uma fatia de maçã, com Andy logo atrás. Tudo está encaminhando na cozinha, disse ela. Então, por que não se sentam? Então, disse o pai de Jean enquanto todos se acomodavam. Falamos com o Tom hoje de manhã. Ele está no Boulder com a família de Nancy. O Brian e o David estão na casa da irmã do David e o Mark e a Ellison estão em um cruzeiro. Estes são os meus irmãos, explicou Jean a Ivy. Meu pai está compartilhando notícias deles. Ele mencionou que são todos casados? E o Mark está em um cruzeiro, repetiu Stuart. No dia de ação de graças, quem come torta de abóbora em um traje de banho em um navio no meio do oceano? Com uma guarda-chuvinha feita na bebida? É a coisa mais idiota que eu já vi. Andy riu e deu uma cutucada nele com o cotovelo. Não seja implicante, eles gostam do mar. Eu gosto da montanha-russa Hannah e Marion Train no Six Flags Over Texas, mas eu não vou lá jantar no dia de ação de graças. Então me conte, Stuart, disse o pai de Ivy. Você mencionou que cresceu em Jersey. Já foi a Coney Island? Claro, respondeu Stuart. Visitei a tia da minha mãe, que morava para aqueles lados, e andei na Cyclone. Já foi a Dollywood? Frank negou com a cabeça. Eles têm uma lá chamada Turner Head. Andei nela alguns verões atrás. Assim que saí, reescrevi meu testamento. Espero que tenha deixado algo de bom para mim, disse Jean. Para você, vamos deixar o gato. Não deixem aquele gato comigo. Ah, sim, vamos deixar o gato para você, repetiu Stuart, e um bilhete dizendo que tem que fantasiá-lo no Halloween e passear com ele pela Quinta Avenida, senão vai perder sua herança. Tem uma senhora aqui na cidade que leva o gato para passear, contou Frank. Os turistas acham que é um costume local. Está na internet que as pessoas do Maine levam gatos para passear de coleira. Tudo porque um idiota viu a Lois puxando o Poke pela Main Street como se fosse um poodle. É Pumpkin e não Poke, corrigiu Ivy. Que seja. Tudo bem, tudo bem. Conte sobre o seu trabalho, Ivy, pediu Angie, sem rodeios. Ivy riu. Ivy riu. Eu faço transcrição, trabalho principalmente com jornalistas e pesquisadores. Ouço as entrevistas, transcrevo e às vezes faço uma pequena indexação para que possam encontrar o que estão procurando. É interessante para mim, de qualquer maneira. O Jim conhece muitos jornalistas, disse Stuart com uma piscadela. Ele adora entrevistas. Ivy se virou para Jim. É mesmo? Meu pai está tentando me provocar. Bem, agora quero saber, disse Ivy. Conte a ela sobre Johnny Bubbles, disse Stuart sorrindo. Quem é Johnny Bubbles? Perguntou Ivy. Jim revirou os olhos. Não é uma pessoa, é um bar em Gonons, no Brooklyn. O artigo favorito dos meus pais sobre mim começa comigo me empanturrando de frango empanado no Johnny Bubbles
Essas coisas sempre começam com comida. Sobre como Jennifer Lawrence está comendo salmão, escalfado ou algo assim. Ou sobre como a pessoa está no restaurante de burritos favoritos do LeBron James. Como se alguém se importasse. Eu adoraria ir ao restaurante de burritos favoritos do LeBron, comentou Andy, levantando a mão. Não está ajudando, disse Jim, apontando o dedo. Andy sorriu e se recostou na cadeira. Enfim, começa com... Jim Tenney está se empanturrando com grandes pedaços de frango frito, enquanto um repórter esportivo tenta convencê-lo a falar sobre o quanto ele odeia matérias sobre esportes. Foi isso que perguntaram para você? Questionou Eve. Não precisaram, disse Angie. Um programa com o comentarista esportivo favorito dele estava passando na TV do bar. Pete Danziger, disse Stuart sombriamente. O pai de Eve soltou um grunhido de desprezo. Ai, esse idiota! Obrigado, Frank, disse Jim. Estão vendo? O Frank concorda comigo. Danziger é âncora esportivo na TV a cabo e é um escroto. Jim, protestou a mãe dele, mas com um sorriso. Kel, peço desculpas por esse meu filho. Kel acenou com a mão e tomou outro gole de vinho. Isso foi há uns 3 anos, continuou Jim, e eles estavam falando sobre quando Domênico Garza, que joga no Mets, acertou um home run, comemorou batendo no peito com... Acertou um home run e comemorou batendo com o peito no peito do Florido Marques. Todos aqueles velhos ficaram transtornados, disseram que ele estava tentando humilhar o arremessador ou algo assim, e Danziger estava falando sobre como os jogadores deveriam ter mais respeito. E eu disse ao repórter que ninguém teria ficado incomodado com isso se Garza e Marques fossem brancos. Também acho, disse Eve. Jim se ajeitou na poltrona como se seu corpo tivesse lembrado do incômodo. Se Domenico Garza se chamasse James Leo Francis Pratker Hall, pode apostar que ninguém ia dizer que ele estava sendo desrespeitoso. Ele seria simplesmente um cara que amava o jogo. Foi o que eu disse ao repórter, e eles publicaram. Danziger não gostou nem um pouco, disse o pai de Jim. Pois é, Jim sorriu de leve. Ele teve a oportunidade de narrar o jogo, em que eu fiz 4 arremessos desastrosos. Então acho que isso compensou. O silêncio penetrou pelas portas e pelas frestas das janelas. Fiquei orgulhosa de você, disse Andy por fim. Você disse o que achava certo. E é por isso que as pessoas adoram entrevistá-lo. Você sempre diz a verdade. Como no caso do meio ambiente, disse Stuart. Ah, o meio ambiente. A mãe de Jim colocou a mão sobre o peito. E se inclinou para frente. Sério? Jim se recostou, gemendo como se tivesse uma hérnia, mas Angie assentiu com a cabeça. Ele estava no tapete vermelho de um filme no qual Melanie atuou. Ela era a namorada dele na época, uma garota adorável. Então perguntaram que mensagem ele queria mandar para os seus fãs. Ele disse, a negação das mudanças climáticas é o equivalente da estupidez da Terra plana para as pessoas que querem ver todo mundo morrer afogado. Imbecis cabeças duras, corrigiu Stuart, para imbecis cabeças duras que querem ver todo mundo morrer afogado. É verdade, concordou a mãe de Jim carinhosamente. Imbecis cabeças duras. Eu não sabia que você tinha se tornado tão político, disse Kel a Jim. Não estou nem aí pra política. Eu só não quero morrer em uma guerra pelo último litro de água da piscina infantil do Mad Max. Eve olhou para a mãe de Jim e elas decidiram juntas não rir. O Jim está feliz por estarmos todos aqui para celebrar essas muitas bênçãos, disse Andy, erguendo a taça na direção do filho. Vocês são todos um bando de idiotas, disse Jim, sorrindo enquanto brindavam a ele. Frank finalmente ligou a TV para ver o jogo de futebol americano e as conversas continuaram na sala de estar e na cozinha. Em determinado momento, Frank ficou tão irritado com o touchdown que derrubou uma tigela inteira de guacamole no chão e Eve veio da cozinha com toalhas de papel quase antes que ele pedisse. Na cozinha, Eve estava ao lado de Kel, descascando batatas. Kel era uma mulher que gostava de alimentar, beber e abraçar. E durante os últimos anos, Eve acompanhou à medida que seus cabelos curtos e elegantes ficavam cada vez mais grisalhos e sua sopa cada vez mais gostosa. Ela havia perdido o marido muito nova, quando Andy era apenas um bebê, e depois que Andy e Lori tiveram Rose e Lily, decidiu que era o momento de deixar os amigos no Colorado, incluindo Stuart e Andy, para morar no Maine com a família. Então ela se mudou para Thomaston e comprou aquela linda casinha. Havia um quarto oficial para as netas, para quem na casa da avó as frutas eram obrigatórias, mas os legumes não. Kel encheu Eve de perguntas sobre Jim, não importava quantas vezes ela tivesse explicado que era uma relação puramente de inquilino e proprietária.
Isso não parecia bem verdade agora, mas a última coisa que ela precisava era despertar a curiosidade de uma mulher a quem tinha sido tão difícil convencer que ela e Andy não iam se casar. Eve espiava o peru pela porta do forno, de tempos em tempos, observando enquanto ele ia ficando com a pele crocante e dourada. Depois ajudou com as batatas, fatiou o pão e o colocou na cesta. Havia vagem e farofa de castanha, e Kel tinha feito seu próprio molho caseiro de cranberry. Muito obrigada. Tirar algo de uma lata e colocar na mesa de ações de graças, dizia ela, pelo menos uma vez por ano. É como se você estivesse comendo no refeitório de uma plataforma de petróleo. Algumas vezes ela dizia um alojamento de faculdade, mas o favorito de Eve era: bem, essa é a mesma coisa que comer dentro do carro em cima do volante. Quando tudo estava pronto, os adultos se sentaram ao redor da grande mesa, apertados e com os cotovelos quase se tocando, e Lily e Rose se sentaram na escrivaninha trazida do quarto. O vinho foi servido em taças e Frank estava sentado com a faca na mão, pronto para começar. Parece delicioso, Kel, obrigada. Aí ele largou a faca. Quero dizer uma coisa. Eve sentiu um rubor no rosto que não era por causa do vinho. Ela se lembrou do dia de seu casamento, quando o pai se levantou e contou uma história que ela preferia que tivesse guardado para si. Era sobre uma ocasião quando Eve tinha 12 anos e eles foram ao zoológico. E ele emprestou à filha os óculos de sol da mãe, que por alguma razão ele havia guardado. Em algum momento, durante o dia, Eve achou que os tivesse perdido e teve o que ainda considerava sua única crise de ansiedade verdadeira da vida, encolhida em um banco, incapaz de respirar, certa de que estava morrendo. Para o pai, essa era uma história sobre como ela era uma garota sensível e amorosa que ficara extremamente perturbada por ter perdido algo, em especial porque mais tarde eles descobriram que os óculos tinham simplesmente caído dentro do compartimento lateral da bolsa. Mas para ela era uma história sobre o vazio que sua mãe havia deixado e como qualquer coisa, incluído o pânico, tendia a se apressar para preenchê-lo. Então, o pai dela brindou. Ele não disse que Tim tinha sorte por se casar com ela, nem que Eve tinha sorte por se casar com ele. Em vez disso, disse de forma bastante específica que ela teve sorte por Tim se casar com ela. Minha família tem muita sorte, e minha Eve tem muita sorte por Tim querer ser seu marido. Ela sabia que ele estava falando de uma gratidão ampla e generosa. Frank fora criado por uma mãe que lutara para derrotar a emenda constitucional que instituía a igualdade de direitos entre homens e mulheres e por um pai que havia criticado a libertação das mulheres. Em outro memorável jantar de ações de graças em 1997, ele sempre quis ter certeza de que alguém cuidaria da filha e, em sua opinião, ela tivera sorte. Eve balançou a cabeça discretamente. Pai, as meninas estão com fome, vamos comer. Eve vai levar apenas um minuto, disse ele. Quero dizer que estou feliz por todos estarmos aqui. Fico feliz com a presença de velhos amigos e de novos amigos. E, é claro, por nossas queridas Rose e Lily. Vê-las crescer, ano após ano, é maravilhoso. Amém, disse Eve, pegando o garfo com determinação. Ei, alto lá, não apresse a bênção, disse Frank. Estamos muito felizes por Stuart e Andy terem se juntado a nós. Estamos gratos por conhecê-los e conhecer o Jim. E também estamos felizes por minha filha estar aqui depois do ano que ela teve. A Eve tem um grande coração, como todos sabem. Pai, disse Eve. Frank continuou. Acho que muitos pais desejam que suas filhas se casem com médicos, mesmo que nem todos admitam. Eu não queria que a Eve passasse a vida cuidando de um homem que voltava para casa todas as noites vindas de um barco pesqueiro. Podem acreditar. E ela se casou com um bom homem, que certa vez salvou minha vida. Não há nada que a Eve pudesse fazer que me deixaria mais orgulhoso dela do que ter enfrentado o ano que passou sozinha. Eve se sentiu ser tomada por algo. Foi assim que ela tentou explicar mais tarde, e foi o que pareceu. Ela sentiu uma dor derreter por todo o seu corpo, espalhando-se por seus braços e pernas. Sentiu uma pressão na cabeça, como se fosse explodir. Então pousou o garfo, olhou para o pai e perguntou: Sério? Ele parou, tudo parou, talvez até a terra. Foi Andy quem falou. Eve,
Foi tudo o que conseguiu dizer. Não foi suficiente, porque nada seria suficiente. Estou há 13, quase 14 meses deitado no meu sofá. Eu mal saio de casa. Eu me alimentei e dei um jeito de me virar com o pouco que tenho. Espero que esse não seja o auge do orgulho que você é capaz de ter de mim. Espero que sobreviver ao fato de não ser mais casada com um médico não seja a melhor coisa que você pensa a meu respeito. Eu fiz faculdade, vou viver provavelmente mais uns 50 anos. Espero que isso não seja o ponto alto da minha existência. Não foi por isso que seu pai quis dizer, querida. Kel tentou acalmá-la com sua voz mais apaziguadora, soando como a mãe que Eve teria dado qualquer coisa para ter naquele momento. A maneira como seu corpo quase se encolheu sobre si mesmo, desejando não sua mãe naquele momento, mas uma mãe, outra mãe, como Andy e Jean tinham. Foi algo tão desleal com o pai que talvez fosse pior do que qualquer coisa que ela tivesse dito em voz alta. É claro que não foi o que eu quis dizer, meu amor. Não seja boba, disse Frank. Eu entendo. Pare, pediu ela. Você não entende. Estamos falando das coisas pelas quais somos gratos, argumentou Frank. E eu sou grato por você ser forte. Eve sentiu todos os olhares sobre ela. Duas garotas nervosas se perguntando por que o clima na sala havia mudado. Pessoas que eram praticamente estranhos sem saber o que dizer. Ela olhou para Jean, sentado a seu lado, olhando para as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Olhou para o pai, parecendo confuso, sem saber se deveria começar a destrinchar o peru. Sem saber o que ia acontecer em seguida. Ela também não sabia. Era como se tivesse quebrado um copo na própria mão e não tivesse onde colocar os cacos. Eve respirou fundo e a pressão em sua cabeça diminuiu. Me desculpem, sinto muito, não sei o que deu em mim. Eu entendo, disse seu pai, aliviado, enquanto pegava a faca. Sei que você não queria dizer nada daquilo. Vamos comer.